Muito boa tarde a todas e a todos. Excelentíssimo ministro Flávio Dino, em nome de quem cumprimento todos os participantes presentes em sessão virtual. Não posso também deixar de registrar nosso cumprimento, ministro Dino, por esse importante momento, histórico momento, de debate institucional, de árduo trabalho de todo o seu gabinete. Aqui destaco a professora Amanda Tomé, que coletivamente, através do seu gabinete, tem feito esse trabalho fantástico de aprofundar o debate sobre um dos processos realmente mais importantes da história desse Supremo Tribunal Federal. Eu não vou ser repetitivo aqui, tentarei agregar elementos que, na nossa visão, ainda estão um pouco carente de melhor debate, um pouco carente de melhor atenção, e dividir essa apresentação em três grandes partes. Em primeiro lugar, as premissas do atual modelo. As premissas pelas quais partimos através da apresentação de propostas para transformar esse modelo de emendas de forma mais republicana e democrática. Segundo ponto, trazer um tema muito importante, que é a questão da proliferação das emendas impositivas nos orçamentos, meu amigo Breno Pires, nos orçamentos estaduais e municipais. Se a gente acha ruim esse modelo que foi instituído no âmbito federal, de emendas impositivas, ou acha que merece reparos e aperfeiçoamentos, no âmbito dos orçamentos estaduais e municipais, como a gente traz em nossos memoriais, com dados bastante abrangentes desse panorama, a situação é muito mais preocupante. E, por fim, algumas propostas realistas, factíveis, razoáveis, para a gente transformar todo esse modelo de emendas em algo muito mais eficiente na nossa visão. Então, partimos de algumas premissas. Em primeiro lugar, vem do ministro aposentado, Aires Brito, que diz que, abaixo da Constituição, o orçamento é a lei mais importante de um país. Então, reconhecemos que é no orçamento que estão as prioridades de uma nação. É através dele, que o Brasil vai se tornar um país desenvolvido do ponto de vista social e econômico. E também é papel do parlamento ter um protagonismo na elaboração, na formulação e na fiscalização, sim, do orçamento público. Mas, além dessa premissa, também trabalhamos com a premissa que a atual sistemática de emendas parlamentares ao orçamento, sim, prejudica o equilíbrio entre os poderes. Os 50 bilhões de emendas parlamentares hoje existentes representam 25% das despesas discricionárias, ou seja, aquelas para pagar o Exército, pagar estradas, obras, portos, aeroportos. Professora Hélida, Graziani, em 2028 vamos chegar a 100% das despesas discricionárias vinculadas a emendas. Em 2025, o valor das emendas parlamentares é superior, doutor Valfrido, a toda a verba para infraestrutura que os principais ministérios do tema têm. Então, se juntarmos os orçamentos de investimento do Ministério do Transporte, portos, aeroportos, integração, desenvolvimento regional e cidades, não chega no valor de 50 bilhões das emendas parlamentares. Cada deputado federal tem, só em termos de emenda individual, 37 milhões, em termos de emenda individual, só uma espécie de emenda. Então, por exemplo, um deputado federal de Sergipe tem 37 milhões em emendas individuais, que corresponde ao mesmo valor que o governador daquele estado, que o governador de Sergipe tem para investir em toda a malha viária, em todas as estradas e rodovias daquele estado. Então, hoje, um deputado de Sergipe ele tem mais recursos para investimentos em estradas do que o próprio governador. E a terceira premissa é que prejudica também o Pacto Federativo, e aqui eu vou centrar as próximas palavras. Prejudica de diferentes formas. Em primeiro lugar, porque traz uma municipalização dos recursos federais. Para se ver a disfuncionalidade disso, seria somente inverter a lógica. Se hoje a gente
verifica no orçamento federal esses repasses para construir praças, recapear ruas de pequenas cidades, imagina se fosse o contrário, se um vereador aprovasse uma emenda impositiva para um prefeito construir um porto ou um aeroporto. Então, há uma disfuncionalidade na repartição de competências clara. Além disso, agrava a desigualdade entre os entes. 20% dos municípios mais ricos do Brasil recebem per capita o dobro de emendas PIX do que os 20% de municípios mais pobres. E, por fim, que tenho vários amigos do Maranhão, a terceira premissa vem do saudoso Josué Montello, escritor maranhense da Academia Brasileira de Letras, que dizia: a grandeza de uma nação está na firmeza de seus princípios. Então, reconhecemos o papel histórico desse Supremo Tribunal Federal para trazer firmeza aos princípios fundados na Constituição de 88, principalmente as cláusulas pétreas da separação de poderes e do Pacto Federativo. E aqui, trazendo alguns dados bastante breves e objetivos sobre a segunda parte, a questão das emendas impositivas nos orçamentos estaduais e municipais. São muitos dados que levantamos, vou só destacar alguns deles. Atualmente, as emendas impositivas nos orçamentos estaduais correspondem a 11,9 bilhões de reais. Se a gente juntar com os 50 que já existem no âmbito federal, só aí temos já 62 bilhões. Das 27 unidades federativas, 23 já instituíram as emendas impositivas. Então, isso ressalta o papel desse julgamento no reflexo da federação como um todo. E, além disso, há um agravamento também da desigualdade regional. Estados ricos, como, por exemplo, o estado de São Paulo, apenas comprometem 0,45% da sua receita com emendas impositivas. Então, tem uma margem muito alta para investimentos. Agora, estados mais pobres, como a Paraíba, comprometem 2% da sua receita. Roraima, 3%. Além disso, proliferaram no âmbito dos estados as emendas PIX. Inclusive, há estados, como o estado da Paraíba, que apenas permite que o parlamentar, na emenda individual, transfira através de emenda PIX, sem convênio e sem controle e prestação de contas. E aqui, uma questão muito grave, ministro Dino, Flávio Dino, uma questão muito grave que eu trago, que é a questão do que eu tenho chamado de emenda partidária. Os orçamentos estaduais estão aprovando emendas de bancada. A emenda de bancada surgiu para que, como o meu colega que antecedeu do Senado mencionou, as emendas de bancada surgiram para que um conjunto de parlamentares daquele estado, com diferentes visões, se unissem para financiar projetos estruturantes naquele estado. Como vamos ter emenda de bancada no âmbito de um estado específico, ou de um município específico? O que está acontecendo é que essas emendas de bancadas nos orçamentos estaduais se tornaram emendas partidárias. A bancada está tendo um alargamento da sua visão para ser a bancada partidária. Então, isso está, inclusive, fazendo com que se ultrapasse o limite de 2% previsto no parâmetro federal. Outro ponto, a gente identificou, e aí consta nos nossos memoriais, estados que estão trazendo impositividade para as emendas de comissão, também em afronta ao parâmetro federal. Emendas de comissão, no âmbito federal, não tem essa impositividade. Já me encaminhando para o final, trouxemos alguns dados sobre os municípios, que estão também nos memoriais. Quero rapidamente falar do caso de Porto Alegre, que tivemos a oportunidade, enquanto procurador municipal daquele município, em 2019, de ajuizar uma das primeiras, talvez a primeira ação, questionando a impositividade dessas emendas impositivas nos orçamentos municipais. E o tribunal local, o Tribunal Gaúcho, entendeu que não teria problema porque já existia um parâmetro federal. E Porto Alegre gastou 300 milhões em 6 anos com emendas impositivas. Recurso que poderia ter ajudado a combater as cheias e evitar a tragédia de 2014. Por fim, o caso de Pelotas, que traz a impositividade do cronograma. O prefeito tem que executar até 30 de junho, sob pena, né, de incorrer em crime de responsabilidade. Eu trago também, e aí já finalizando, 7 propostas muito específicas, detalhadas também nos nossos memoriais. Em primeiro lugar, vincular as emendas parlamentares a programas e projetos estruturantes de caráter nacional, previamente definidos pelo Poder Executivo. Por exemplo, um cardápio de obras.
exigir a priorização da alocação em projetos em andamento sobre novos projetos. Artigo 45 da LRF já prevê isso. Obras em andamento devem ter prioridade sobre obras em início. Em terceiro lugar, de forma muito breve, já me caminhando para o final, fixar um limite máximo de emendas não em despesas, não na receita corrente líquida, mas em despesas discricionárias. Exigir justificativa técnica e prévia, impacto orçamentário para a indicação de cada emenda. Enfim, é um tema muito vasto, para pouco tempo, mas deixei um memorial, como um bom advogado, deixei um memorial de forma mais detalhada. Agradeço demais, registrando esse histórico, né, e lembrando novamente, ministro Dino, as palavras do maranhense imortal da Academia Brasileira de Letras, Josué Monteiro: a grandeza de uma nação está na firmeza de seus princípios, e cabe ao Supremo Tribunal Federal defender os princípios da cláusula pétrea da separação de poderes do Pacto Federativo. Muito obrigado.